Olá pessoal, tudo bem com vocês? O capítulo 9 trabalha com polissemia. E inicialmente então nós vamos entender o que significa o termo. Então, polis significa vários e sema sentidos. Então isso quer dizer que polissemia faz referência aos vários sentidos que uma mesma palavra ou expressão pode apresentar. Então, nós temos aqui alguns exemplos. O compositor escreveu a letra da canção para seu filho. Aqui, a palavra letra significa texto. A letra H é a oitava em nosso alfabeto. Então, aqui, o termo letra faz referência ao sinal gráfico do alfabeto. Sua letra é muito bonita. É a forma que se dá à letra escrita. Então, como vocês puderam ver, nós temos a palavra letra sendo utilizada em diferentes contextos e ela apresenta, então, vários sentidos. A máquina ainda não foi consertada porque falta uma peça. Então, é uma parte que compõe a máquina. No próximo período escolar, a minha turma vai ensinar uma peça de teatro. Então, aqui a palavra peça faz referência a uma apresentação, a uma dramatização. Então, definindo polissemia, é a capacidade que uma palavra tem de representar e assumir outras significações em contextos específicos. Então, é isso que nós vimos nos exemplos anteriores, tanto da palavra letra, que vocês puderam então visualizar 3 exemplos em que ela foi utilizada com sentidos diferentes, e também da palavra peça, que foi então a apresentação de 2 situações específicas. Temos também outras frases aqui. Quem semeia vento, colhe tempestade. E o nosso foco é para a expressão semeia vento. Logicamente, isso não é possível. Porém, nós temos que compreender que trata-se num sentido mais figurado, que é quando alguém assume uma postura de conflito, que faz alguma coisa que não é tão adequada e acaba tendo algumas consequências em razão disso. Seu preconceito é uma pedra em meu sapato. Então, aqui nós também temos essa estrutura que tem o sentido de ser algo que incomoda, algo que é ruim, algo que machuca os outros. Não é no sentido literal, mas sim no sentido figurado. Você tem um coração de pedra. Aqui nós não estamos falando do mineral, mas sim de que a pessoa é intransigente, de que o coração dela é endurecido, enfim. O locutor e o interlocutor, ou seja, as pessoas que estão envolvidas no processo comunicativo, precisam entender que o sentido é figurativo e o que se faz é uma representação. Então, é no sentido figurado. É um recurso estilístico bastante empregado em textos publicitários e também em textos literários. É a representação de significados que extrapolam o cotidiano. Então, aqui nós vimos sobre as palavras que têm, então, vários sentidos e o contexto é muito importante para que haja, então, essa diferenciação no sentido. E também a polissemia é um recurso bastante utilizado em textos publicitários e também literários, que acaba representando, então, algo que extrapola, que vai além do cotidiano, principalmente
no que diz respeito, então, aos textos publicitários. É muito comum. Então, aqui eu trouxe como exemplo para vocês aqui um anúncio, uma propaganda que diz assim: se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. Então, aqui nós temos uma determinada marca de relógio, né? E assim, nós podemos entender de diversas formas. Uma delas é assim: se ninguém percebe o seu pulso, aqui faz referência aos sinais vitais da pessoa e vê se literalmente ela está viva. Então, se ninguém percebe o seu pulso, ou seja, se não tem como perceber os sinais vitais da pessoa, ela está morta, obviamente. E também faz referência aqui sobre a importância dessa marca de relógio para que a pessoa, então, ela tenha uma certa importância ou que ela chame a atenção, né, pelo relógio que ela está usando. Por isso que fala assim: se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. Ou seja, se a pessoa não consegue ser percebida por aquilo que ela está usando, no caso o relógio, o acessório, ela então é como se ela não existisse. Então aqui o termo pulso, ele é utilizado com diferentes sentidos. Temos aqui então as atividades para vocês desenvolverem, que são referentes a esse assunto. O 1, o 2 e o 3, páginas 205 e 206. Bom estudo para vocês e até a próxima aula.